seja sempre bem-vinda. Você está no canal Sala de Costura e eu sou Clarice Fernandes do Divino Ofício Ateliê. Hoje, continuando a nossa série sobre organização e decoração de casa, nós vamos terminar o nosso kit cozinha. Então hoje a peça da vez é essa luva para pratos quentes. É uma peça que você vai utilizar pouco material e é bem rápida de ser feita, você vai gostar bastante de fazer. E os moldes dessa peça estão todos lá no nosso grupo do Facebook, Sala de Costura. O link está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Você entra lá no grupo, você acessa os moldes, todos os detalhes estão no molde. No vídeo eu vou passar umas dicas bem bacanas que você vai gostar, mas o molde você encontra lá no grupo. Gratuito, você não tem custo nenhum, basta participar do grupo com a gente. Vamos para a aula? Olha, então nós vamos fazer essa luva. Ela tem lado certo para ser feito, então tem a luva do lado direito. Se você colocar no esquerdo, ela fica ao contrário, ó, você não consegue movimentar muito bem o dedo. Então tem o lado certo de ser feita, é só espelhar o molde, certo? Vocês vão receber o molde lá assim. Eu gosto de colocar a referência das medidas no molde, para todo mundo ter noção da medida que o molde tem que ter. Esse molde não tem muita dificuldade, você vai riscar e costurar aqui em cima do molde e recortar. Já tá com margem de costura, já tá tudo certinho. Então as marcações parecem um pouquinho complicado aqui, mas não é. Ó, daqui a aqui, essa altura, que é o dedo, o polegar, 22 centímetros. A largura total aqui é 16. Então, aqui eu dividi ao meio, 8 para cada lado, para marcar o dedo. E aí, fiz as curvas. É bem simples, até para quem quiser desenhar. Tá? Eu coloquei todas as medidas como referência. Aqui 14,5 nesse total. Essa parte aqui, ela tem 27 por 16. Desenhe um retângulo. Essa curvatura aqui, eu fiz com uma circunferência de 8 centímetros. Então, eu coloquei 8. Você pode mudar se você quiser desenhar esse molde, fazer uma curvatura menor. O que é importante? Que essa curvatura aqui da outra parte do polegar também tenha o mesmo tamanho. Se for com 8, você põe com 8, como eu coloquei. Se você fizer uma curvatura diferente, deixar aqui um pouquinho mais reto, você tem que desenhar as duas exatamente iguais, tá? Aqui do dedo até a parte mais distante aqui da curvatura, o pico da curvatura, eu coloquei 22 centímetros e meio. 16 aqui também, você divide 8 e 8 para fazer o polegar. Então, essa fica para cima. Esse aqui é a parte de baixo, que é onde você coloca a mão, e esse aqui é a parte das costas da mão. Quando a gente emenda, fica um pouquinho menor do que esse, mas eu prefiro que sobre do que ficar faltando desse lado aqui que já tem emenda. Então, vai sobrar nesse que é inteiro. Mas vocês vão ver direitinho como é que é isso aqui. Pegou esses moldes aqui, é só riscar numa folha mais firme para ter esse molde por mais tempo. Vai fazer o parzinho de luva, então você vai riscar de um lado e vai riscar do outro, ou tecido já dobrado, espelhado, tá?
E aí, outro detalhe que precisa prestar atenção na hora de cortar. O polegar tem que ficar assim, ó. Um do ladinho do outro. Cuidado para não pôr esse molde virado ao contrário, porque aí você fica com os dois lados do dedo virado para o mesmo lugar. E aí você não vai conseguir juntar frente com frente do tecido. Então, na hora que você for riscar, presta atenção que o molde vai estar assim, paralelo e as duas pontas de dedo na mesma direção, tá? Vai riscar o lado direito e lado esquerdo, mão direita, mão esquerda, espelhado. Ou você põe o tecido dobrado, já sai espelhado, ou na hora que você cortar, se você cortou o lado que tá escrito, na próxima você corta o avesso, tá bom? Então, esse detalhe, não esquece os dedos aqui paralelo, tá? Ela não vai ficar exatamente do mesmo tamanho aqui, porque a importância aqui, olha, o dedo tá aqui do mesmo tamanho, mesma altura, mas aqui é aqui que tá a diferença, sobra um pouquinho, porque aqui é aquela curva lá de cima onde você coloca os 4 dedos. Aqui, ó. Aqui você vê bem a diferença do molde. Essa aqui e esse é essa aqui, tá? E a outra parte. É bem tranquilo. Riscou no tecido, coloca na manta, costurinha, ou você recorta o tecido e põe na manta, não tem problema. Costurinha em cima do risco, não precisa deixar folga de costura, porque já tem no molde. Ou você risca na manta, coloca o tecido, faz a costura em cima e depois recorta. Primeira coisa, prender tudo na manta. O que é opcional aqui? Se você quiser colocar a manta térmica. Então, independente de ter a manta térmica, tem que ter a manta resinada. Coloca a manta resinada, prende, coloca a manta térmica na outra parte do molde e prende. Você vai cortar isso 2 vezes de cada. Então, 2 vezes esse, ó. Tá aqui, tá espelhado, porque é o forro e o direito, tá? Corta 2 de cada. Aí, eu vou colocar na minha manta resinada. Então, se eu coloco um na manta resinada, o outro eu vou colocar na manta térmica. Esse eu não fiz com manta térmica, eu fiz tudo com manta resinada. Tem um pulinho do gato para costurar aqui essa parte do dedo, que é a primeira coisa que a gente costura, mas também é tranquilo de mostrar, certo? E aí, para esse acabamento aqui, eu cortei uma tira de 6 centímetros por 32, esse acabamento. 6 por 32. Então, vamos para a máquina, que essa é muito tranquila de fazer. Aqui, ó, coloquei na manta os 2 polegares na mesma direção. E agora eu vou passar a costurinha de segurança nisso tudo. Olha aqui, costurinha de segurança, bem pertinho da borda. Vou fazer isso em todas as partes e depois recortar. Em cima tudo.
Cortei bem rente a costurinha. Se você for usar a manta térmica, você vai colocar a manta térmica do lado que é o forro. Só que aí, ao invés de você deixar o lado branco da manta para fora, você vai deixar o lado metalizado. Então, ele vai segurar o calor, não vai deixar o calor aquecer a sua mão, tá? Então, se for usar a manta térmica, o lado metalizado fica para o lado de fora do seu tecidinho de forro. Na hora que você juntar, vira o sanduíche. Então, o lado térmico fica para dentro desse sanduíche. Olha, agora eu vou mostrar para vocês o segredinho para costurar. Primeira costura que a gente vai fazer vai ser essa do polegar. Então, aqui nessa parte reta, você vai marcar o pezinho da sua máquina. Então, o meu aqui no caso é de meio centímetro. Da máquina doméstica, pode ser 1 centímetro se a agulha estiver posicionada no meio. Se for você jogar a agulha para o lado direito, ela chega até o meio centímetro. Eu acho que meio centímetro é um tamanho bom aqui, porque ela vai ficar bem aqui no meio do polegar e da palma da mão, então essa costura não vai te incomodar. Então, você vai marcar meio centímetro aqui. Se você achar que na sua máquina você deve marcar mais, gente, para saber a posição da agulha, quem não tem a opção de mudar a posição da agulha, coloca uma folha de sulfite alinhada aqui no calcador da máquina, dá uns pontinhos e depois mede e vê quanto que tem. Se tiver uma medida de 1 centímetro, um pouquinho menos, às vezes é 1/4 de polegada, 0,75, mais ou menos, não é uma medida exata, você já fica sabendo qual que é a medida da sua máquina. Se você quer tentar fazer a medida de meio centímetro, você risca para ter uma referência, tá? Eu vou riscar aqui, você pode riscar meio centímetro ou 1 centímetro. Não vai interferir muito no tamanho final, porque tem bastante sobra aqui, tá? Então, eu vou marcar aqui meio centímetro. Ó, vou fazer um pontinho aqui, vou fazer um pontinho aqui. Por que que eu faço essa referência? Aqui eu vou seguir meu pezinho de máquina, tranquilo. Vou seguir aqui, vou seguir aqui. Só que a minha costura vai ter que parar aqui. Eu vou costurar esse pedacinho reto, vou subir, dar a volta no dedo e vou parar aqui nessa mesma direção. Isso é importante para na hora que a gente for juntar essa parte aqui. Então, é a nossa referência para juntar a parte, porque você vai costurar e depois você vai abrir essas duas partes para formar essa extensão aqui da luva. Eu vou fazer, vocês vão entender direitinho, mas é importante, porque essa parada aqui de costura tem que ser na mesma direção dessa que você iniciou, certo? E você vai fazer isso no forro e você vai fazer esse na parte da manta. Frente com frente, bem alinhadinho, olha, certinho os tamanhos, frente com frente. Alinhadinho, pezinho de máquina. Tá aqui a
primeira costura. Vem aqui, faço aqui, ó. Que na hora que eu virar isso, ó, tá aqui e tá aqui. E o dedinho tá pra cá. Então, essa é a primeira costura. A costura do polegar. Para na mesma direção dessa costura, para depois a gente poder unir as duas partes frente com frente. Gente, não tem como errar isso aqui. Olha, tem uma sobrinha aqui. É proposital essa sobrinha, porque se você fizer uma costura maior ou menor, se você errar aqui no corte, você ainda tem como ajustar aqui, pode deixar ela mais curtinha, diminuir aqui, mas vai sobrar mesmo, 1 centímetro e um pouquinho aqui. Vai alinhar certinho aqui, olha, a parte de cima, que é arredondada. Você vai jogar o dedo para cima ou para baixo, não tem importância. Prende bem essa parte, tá? Quem tiver o clipezinho para prender é melhor, se não vai alfinetar. Tenta alfinetar bem na beiradinha, principalmente se tiver a manta térmica. Não alfinetar aqui no meio, alfineta bem na beiradinha, tá? Mas a manta térmica, o bom é não alfinetar. Aqui desse lado eu vou abrir a costura e aqui desse lado você vai ver com a sua costura e vai parar exatamente na outra costura que você tem aqui, retrocesso. Você vai baixar o dedinho, vai começar sua costura de novo. Aqui onde você tem ela, você vai sentir que tem uma dobrinha aqui do tecido. Vai começar aqui de novo, retrocesso e vai dar volta. Olha, nem sobrou 1 centímetro aqui, sobrou meio centímetro, que é exatamente a diferença aqui da costura. Tá? Então, se sua costura for de 1 centímetro, vai sobrar 1 lá embaixo. Olha, eu tô chegando aqui na minha dobrinha, ó, tô sentindo a dobrinha aqui na direção da costura. Quando você chegar na costura inicial aqui, você encosta nela e dá o retrocesso. Aqui minha costura tá azul e aqui ela tá pink. Então, essa foi a primeira costura, azul, que é a minha linha de baixo. Você chegou aqui, sentiu essa dobra, você dá o retrocesso e para. Que é exatamente o encontro da costura, para não dar uma prega aqui no polegar, na abertura do polegar. Para ela não ter uma prega. Senão ela forma uma prega aqui, ó. Nesse canto aqui ela forma uma prega. E olha, ela tá retinha aqui. Ela não tem prega nenhuma. Tá? Então, por isso que a gente costura, para aqui na dobra. Agora a gente vai retomar daqui e vai continuar. Fiz aqui, levanto, vou continuar exatamente aqui, retrocesso e vou continuar.
certo? Olha, tá aqui, vim até o pontinho que eu marquei e desci. E aqui a primeira que eu fiz, parei aqui também. Agora a gente dá os piques nas partes curvas para revirar ela e vai costurar do mesmo jeito o forro. Não esquece dos piques aqui, tá? Vira tudo, empurra bem a costura, empurra aqui o dedo, tá aqui, mão esquerda e mão direita, elas têm o lado certo, tá bem? Vamos fazer exatamente igual com o forro. Olha, eu escolhi essa composição para colocar esse poazinho pink aqui no meio, mas poderia ser tudo na mesma costura, na mesma estampa. Pode fazer tudo na mesma estampa. Mas eu achei que ia ficar charmosinho ter uma estampa diferente aqui. Olha, a mesma coisa, começa pelos dedos, por isso que é importante você colocar os dois do mesmo lado. Senão, na hora que você vira, ele tá, uma ponta de dedo fica cruzado, ó. Fica um para cada lado aqui, você não consegue montar o polegar. Então, tomar esse cuidado, olha, na hora de colocar no tecido o molde, prestar atenção nesse detalhe aqui. A mesma coisa, marca o meio centímetro. Pode marcar em qualquer um dos lados, tá, gente? Que aqui é retinho, tem a mesma medida. Então, pode ser nesse aqui, pode ser no outro. Vamos costurar. Agora a mesma coisa, frente com frente, vai juntar aqui. Vamos fazer a mesma coisa, costurar daqui de baixo, vai subir, quando chegar aqui na costurinha azul, eu dou o retrocesso, paro, abaixo essa parte e recomeço a minha costura de onde eu parei, certo? É bem importante isso, hein, gente? Abre a costurinha aqui e aqui costura até o pontinho do dedo, costura até o pontinho do dedo, certo? Essa aqui, os piques em toda a volta aqui, nas partes redondas, mas a gente não vai desvirar, porque ela
é o forro da nossa outra parte, ó. Ela vai ficar com um forro aqui. Então, você nem desvira ela, só vai encaixar ela aqui dentro. Gente, ó, tá pronta. Piquezinhos das partes redondas, piquezinho aqui, ó, no meio do polegar aqui do dedo. Agora eu vou refilar essa sobrinha e vou colocar já o acabamento. Já mostro para vocês. Essa alcinha 5,5 por 16. Vinquei no meio. Dobrei as bordas nesse vinco, encontrando com o vinco, ó. E dobrei de novo como um viés. De novo. Vinquei ao meio. As bordas eu encontrei lá no vinco, no meio. Encontro as bordas lá no meio e dobro novamente, como se fosse um viés. Vou passar a costurinha dos dois lados, para ficar com esse acabamento. A linha da mesma cor do tecido, tá, gente? A não ser que queira fazer um contraste, fazer um detalhe ou passar uma costura decorativa que tem nas máquinas domésticas, tá? Mas eu vou passar da mesma cor. Se você passa a linha da mesma cor, caso você dê uma entortadinha, uma saidinha para fora, ela não fica tão aparente, tá? Até que você tenha domínio da máquina, o truque bacana é você passar a costura sempre na mesma cor do tecido, que não vai aparecer tanto se você tá com a sua costura um pouquinho torta. E esse aqui vai ser o debrum daqui da volta. Não é um viés, é um debrum. 6 centímetros por 32. 6 por 32, certo? Uma ponta eu dobrei 1 centímetro, só de um lado, não precisa ser dos dois. E depois eu dobrei ao meio. Só isso. Isso aqui a gente já vai costurar direto no acabamento da luva. Então, primeiro vamos fazer essa alcinha de pendurar, prender e depois a gente vai pro debrum, que é o acabamento. Tá aqui, costuradinho. Agora a gente já prende na luva. Aqui do lado de fora eu vou prender aqui também. Olha, eu fiz a costurinha, coloquei as pontas lado a lado, alinhado com a costura. Eu vou fazer a mesma coisa, mas você pode colocar cruzado também, tá? Eu preferi colocar lado a lado para não ficar muita camada. Olha, alinhadinho com a costura. Minha costura tá aqui no meio, eu alinhei com a costura, passando um pouquinho para fora, tá? Vou passar uma costurinha com retrocesso para deixar ela presinha aqui e eu já começo a colocar o debrum. Só prendi bem alinhadinha aqui com a costura.
Dei retrocesso no começo, no meio e no final, para ficar bem preso. Agora eu encaixo o meu forro lá dentro, bem encaixadinho. Empurra bem aqui para encostar bastante. Empurra bem a ponta do dedo para encostar, ó. Eu coloco assim 2 dedos e encosto bem lá no costura com costura. Aqui eu vou jogar uma costura para um lado e jogar uma costura para o outro, certo? Alinho bem essas costuras e prendo. Você pode alfinetar, pode fazer como você quiser. E vou prender aqui, vou passar uma costurinha de segurança só para prender essas 3 camadas. Lembrando que se você colocasse a manta térmica, você tem 4 camadas, 2 de manta, 2 de tecido. Eu vou prender só para ficar mais fácil depois para eu colocar esse debrum, que o debrum também eu vou costurar por dentro primeiro. Eu vou colocar assim na máquina, tá? Ó, vai empurrando e vai costurando aqui pelo lado do poá, pelo lado do forro, tá? Aqui, todo mundo preso, costuradinho, tá? Ó, não sobra tecido para lugar nenhum. Aqui eu já refilei aquela sobrinha que tinha. E agora eu vou só refilar esse pedacinho aqui da alça que tá sobrando. Só essas 2 pontinhas aqui. Agora, a mesma coisa, para não ficar excesso de tecido aqui, nós vamos começar esse debrum por esse lado, pela outra costura. Ó, minha costura tá aqui, deixa eu marcar com giz. Minha costura tá aqui, na marca de giz. Eu venho com a minha dobrinha em cima dela. Esse acabamento que tá dobrado aqui, a pontinha dobrada aqui em cima, para ficar na direção da minha costura. Deixo uns 2 ou 3 dedinhos sem costurar e vou dar a volta aqui. Dobrado, tá? Vai costurar as 2 pontinhas da dobra, pelo lado de dentro que começa sempre. A parte de fora é a parte de acabamento. Então, a gente vai começar pelo lado de dentro, que é a parte que a gente prende. Olha aqui. Juntei as 2 pontas, então essa que não tem dobra, que não tem acabamento, ela vem aqui dentro. Vai ficar dentro dessa outra aqui. Mas isso a gente só vai conseguir fazer na costura, tá? Eu vou costurar, quando chegar nesse ponto eu tiro da máquina para mostrar. Pezinho de máquina, tá, gente? Olha, eu tirei para mostrar melhor. Então, eu vim com a costura até aqui. Minha costura tá até aqui. Agora, eu abri aquela parte que eu deixei no começo, ó. A parte que tava dobradinha, eu abri e encaixei esse final aqui. E vou costurar até o fim.
prender ele, certo? Então, eu vou costurar aqui, vou até o fim e prendo as duas pontas. Tiro da máquina, fecho essa ponta com todo mundo encaixadinho lá dentro, bonitinho, e volto para fechar essa ponta aqui. E aí fica com o acabamento lá dentro embutido. Ó, recapitulando, costurei até aqui, abro essa ponta inicial que eu deixei solta para embutir o final, o acabamento, e vou até o fim na costura, certo? Retrocesso, aí venho, dobro bonitinho para acertar isso aqui e termino de passar a costura até onde eu comecei. Ó, costurei aqui com a pontinha aberta, ó. Vim até um pouquinho aqui dentro. Agora eu vou acertar essas dobrinhas, cobrir essa finalização e vou ter um acabamento. E volto aqui, passo a costurinha, cuidando para ela ficar sempre em cima da mesma costura. Pode ver aqui que falta um pedacinho de costura, tá? Então, cuidando para ficar costura em cima de costura, eu faço esse acabamento. Todo mundo costurado. Agora a gente puxa ele para fora. E vamos cobrir. A sua dobra vai ser exatamente em cima da costura. Você encosta na costura. Você não cobre totalmente ela, olha. Costura tá aqui, você não vai cobrir, porque se eu bater a minha agulha bem aqui, olha onde que ela vai sair, para baixo da costura anterior, olha. E eu não quero isso, eu quero que saia um acabamento costura com costura. Então, olha, ela tá aqui, dá para ver aqui o meu alfinete, tá saindo em cima desse debrum, a primeira costura que a gente fez, e tá aqui, olha, na pontinha da nossa dobra, porque a pontinha da dobra tá aqui, ó, encostando na outra costura. É a sua referência. Encosta na sua costurinha. Puxa os excessos aqui para cima. Encosta aqui ao seu limite. Porque quando a sua máquina prensar esse tecido e empurrar, ela já cobre a costura. O tanto que é necessário. Você só vai encostar aqui. Se você dobrar muito para baixo e tentar costurar na bordinha, você vai sair para fora da costura de dentro, da dobra de dentro. Se você fizer uma costura longe da borda, para pegar a dobra de dentro, vai ficar uma costura com sobra aqui, que começa a dobrar para cima. Então, a gente quer um acabamento bonitinho, bem preso aqui.
Aqui. Cuidado na hora de você costurar aqui a emenda do acabamento, de você não puxar ela e formar um bico, tá? Então, na hora que você for dobrar, juntar, encaixa ela lá dentro bem bonitinho, deixa retinho para não formar um bico aqui. Tá aqui, gente. A brincadeira de hoje foi fazer luva. Tem o lado certo. Então, cuidado na hora de cortar as peças espelhadas, para ficar todo mundo igual. Essa aqui já foi convocada para trabalhar lá em casa, mas depois eu vou colocar mais umas aqui. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilha com quem você achar que deve compartilhar. E os moldes está tudo lá no grupo, o link está embaixo aqui na descrição do vídeo. Até a próxima!